E agora é a vez da nossa próxima palestra da Martin Engineer, que vai falar sobre o tema Smart Performance, sensores inteligentes para maximizar a disponibilidade dos transportadores de correia. Chamamos ao palco, vamos receber Rafael Torres Junqueira, ele que é gerente de engenharia e novas tecnologias da Martin Engineer Brasil. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Som tá bom aí no fundo? Ótimo. Bom, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui, no evento da revista Minérios e Minerales, no workshop de redução de custo, nessa oportunidade de dividir com vocês as novidades que a Martin tem para esse ano. Então, acho que já é talvez a sexta ou sétima vez que a gente está aqui e é sempre muito gostoso rever rostos amigos e dividir as novidades com vocês. A Martin não só desenvolve a parte de tecnologia de novos equipamentos e melhoria dos equipamentos existentes, mas a gente tem vindo agora numa toada muito forte da parte de sensoriamento, para que a gente tenha os dados na palma da mão, os dados num ambiente seguro, para que a gente não precise ir a campo, descobrir que estava tudo bem, ou identificar um problema que a gente precisa de mais tempo para corrigir. Mas antes disso, para quem não conhece, a gente quer dividir um pouco da nossa história, A Martin ela foi fundada em 1944, lá nos Estados Unidos, onde é a nossa sede mundial, mas nós estamos presentes em 21 países pelo mundo todo. Aqui no Brasil nós temos 2 unidades de fabricação, uma em Campinas, São Paulo, e a outra em Parauapebas, no Pará, que é mais focada ao atendimento à região das mineradoras naquele estado. Do Brasil nós atendemos Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas, como vocês podem ver aí no mapinha, a gente está presente em todos os continentes, não só com unidades próprias, como as bandeirinhas aí indicam, mas também com distribuidores, parceiros exclusivos em diversos países, como na Argentina e no Chile, por exemplo. Bom, nós temos desenvolvido diversas tecnologias buscando o aumento de disponibilidade dos transportadores de correia, o aumento à segurança aos colaboradores, sejam Martin ou dos nossos clientes, evitando desperdícios, materiais fugitivos, materiais de retorno, perdas por dispersão do pó ou derramamento de material. Tudo isso visando o aumento da segurança, o aumento da produtividade e da disponibilidade dos equipamentos. E atualmente, como nós temos falado, nos últimos 4 ou 5 anos, pelo menos, nós temos desenvolvido tecnologias que nos permitem saber como os equipamentos se comportam em campo. O que está acontecendo com os raspadores de correia? Eles estão na tensão ideal? A lâmina ainda tem vida útil suficiente? Por quanto mais tempo aquela lâmina pode ser utilizada? E então nós começamos lá com os raspadores primários, com o que nós chamamos de indicador de posição. Desenvolvemos os sensores de pressão para os tensionadores pneumáticos, os sensores de desgaste para as lâminas secundárias de poliuretano, e nós seguimos desenvolvendo outras tecnologias. Sensores para as vedações laterais, como veremos em breve, canhões de ar, lâminas de tungstênio e por aí adiante. Esse monitoramento ele permite que a gente tenha as informações dentro dos nossos escritórios, através de dashboards, que são desenvolvidos com a teoria do semáforo, Então, se está verde, está tudo bem, amarelo um pouquinho de atenção, vermelho a gente precisa correr para fazer alguma coisa, seja na vida útil da lâmina, na tensão do raspador ou de qualquer outro parâmetro que a gente esteja verificando. Tudo isso administrado pela nuvem, pode ser acessado pelo celular, por um tablet, por um computador, e aí nós já vamos a campo sabendo o que está acontecendo, sabendo quanto de vida útil tem, qual é a intervenção que precisa ser feita, por exemplo, num tensionador. E toda essa tecnologia ela vem se desenvolvendo, começando, como nós comentamos, com os raspadores, fazendo esse monitoramento todo, além do desenvolvimento do próprio equipamento. Então, uma das novidades que nós temos aí para esse ano são as lâminas que nós chamamos de D-Type. D vem de dias, ou days em inglês,
que elas são lâminas nas quais nós garantimos uma vida útil mínima. Nós estamos falando de lâminas secundárias de tungstênio, para o nosso raspador da família EcoSafe, que é o mais tecnológico que nós temos em questão de instalação, aplicabilidade em aplicações muito pesadas, tensionamento pneumático, manutenção fora do chute com um saque rápido para fazer a troca das lâminas, trilho bipartido para facilitar a troca das lâminas de uma maneira mais rápida e mais ágil e mais segura. E nós temos essas lâminas e um exemplo desse trilho aqui no nosso stand logo à saída do auditório. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá ver. E nós temos esses 3 modelos, né? Aqui está pintada em branco, em cinza e em preto. A branca nós garantimos pelo menos 100 dias de vida útil na aplicação em campo. A cinza, 135 dias e a preta, 180 dias. Lembrando que isso é uma garantia, né? Então, nós tivemos aplicações em campo em que a lâmina branca durou mais do que 100 dias, a cinza mais do que 135 e a preta já mais de 180, em aplicações pesadas, com correias acima de 5 metros por segundo, larguras bastante consideráveis no transporte de minério de ferro seco e úmido, ou seja, uma condição bastante abrasiva. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma passadinha ali no nosso stand e a gente pode conversar. Temos trabalhado também, como já comentamos, em sensores para as vedações laterais. Então, as vedações laterais que protegem o derramamento do material, fazer o sensoriamento dela para que a gente consiga identificar o desgaste e atuar de uma maneira preventiva, de uma maneira preditiva até, onde a gente consegue prever com as medições que são feitas mais ou menos quanto tempo mais vai durar aquela vedação, aquela lâmina, todos os equipamentos de desgaste que nós temos em campo. E na combinação da vedação lateral externa com o que nós chamamos de skirtboard liner, que é como se fosse uma vedação lateral interna, muito parecido com o conceito de chapa de desgaste, que já é muito tradicional na indústria, mas agora feito de poliuretano de uma maneira que a gente possa encostá-lo na correia, trazendo uma maior proteção para a vedação lateral e uma diminuição considerável no material derramado. Além da gente diminuir o risco de danos à correia, de o material ficar preso ali entre a chapa de desgaste e a correia. Então, de novo, nós temos aqui também no nosso stand um módulo em que a gente consegue demonstrar isso de uma maneira bastante intuitiva. Quem puder depois, passem lá, conversem com a gente está com um time bastante grande aí para trocar ideia com vocês e mostrar essas novidades todas. E essa aplicação já foi feita num porto de minério de ferro no Rio de Janeiro, onde nós tivemos uma aplicação, uma diminuição na quantidade de material derramado, trazendo naturalmente uma melhora para a condição de operação, maior produtividade, menos perdas, maior segurança. Além do que, o time desse cliente nos ajudou a computar que isso também ia trazer uma vida útil mais extensa para a correia, né, que é o item mais caro do transportador. Como nós comentamos também de início, nós temos trabalhado no monitoramento também dos canhões de ar. Os canhões de ar, para a indústria de mineração, de transporte de material a granel como um todo, ele pode ser utilizado em ponto de transferência, silos e chutes, mas para a indústria cimenteira ele é uma necessidade, devido a queimas de combustíveis alternativos, que possuem alto teor de enxofre. Mas o que é importante nisso? Que o canhão de ar, quando ele dispara, nem sempre a gente consegue identificar quando ele está entupindo, né, no processo de entupir, ou a eficiência de um bico que fica lá dentro do equipamento. O sensor de canhão de ar permite que a gente identifique se o canhão dispara ou não, se ele encheu novamente ou não, como está a eficiência do disparo e a eficiência do bico, que vai definir o padrão de disparo. Porque num local que a gente precise que o bico faça um leque de ar para limpar uma superfície, se ele dispara sem essa eficiência, é a mesma coisa que a gente não tivesse o canhão lá. Tudo isso, de novo, na palma da nossa mão, seja através de um celular, um tablet ou um dashboard no computador, fazendo com que a gente só vá a campo quando há necessidade e já direcionados para a atividade necessária. Então, mais uma vez, a gente convida todo mundo para que passe no nosso stand, saindo aqui à porta à esquerda de vocês. É o primeiro stand à direita. Nós temos todas essas tecnologias ali e o nosso time vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Contem conosco no que nós pudermos ajudar para tornar o seu transporte de material a granel mais limpo, seguro e produtivo. Até a próxima.